Bom, pessoal, então a gente está aí iniciando uma nova live aí falando mais um pouquinho em relação a como eu começo o meu cultivo de cogumelos. Então teve algumas perguntas ali em relação à produção. Então 1 tonelada ali, Guiter, eu trabalharia com serragem. É muito mais fácil para homogeneizar os materiais, para trabalhar, enfim. A experiência que eu tenho maior é em cima da serragem. Trabalhei com algumas produções com palha, mas a minha experiência maior se mostra nesse sentido. Teve uma pergunta em relação ao uso da água com cloro. Entendo que seria interessante você fazer a descloração, que é de forma simples, né? O cloro ele evapora, então você deixar o recipiente aberto para a utilização da água com cloro. Ou se você mora numa área onde o sistema de captação da água da chuva você não tem um lugar poluído, você poderia trabalhar com material de coleta da água da chuva. Fonte de informação. Bom, a primeira fonte de informação, Yulin, procure livros. Segunda fonte de informação, procure um profissional que possa te atender e te dar uma orientação, não só em curso, mas que possa te encaminhar e te levar com o teu braço, enfim, para você conseguir ter uma direção para onde você quer ir. Bom, tem sistemas maiores que dá para trabalhar em relação à pasteurização além de tambores, tá? E vejo como um sistema mais tranquilo. Até porque você também tem um tempo mais rápido em relação ao tratamento, né? Então eu posso te dizer, Guiter, em cima do que a minha experiência fala, né? Em relação ao autoclave, com certeza, né? É um método muito mais alto. Um outro ponto para quem está iniciando, quer cultivar cogumelos, estude sobre certificação para produção orgânica. Você quer trabalhar no mercado diferenciado, onde você atenda uma população, onde você consiga levar mais saúde, procure trabalhar com produtos orgânicos. Hoje existe um mercado de produção de cogumelos convencional, onde o preço do produto orgânico dos cogumelos ele não tem uma vantagem de valor agregado. Então, o que eu observo hoje, você que quer iniciar um cultivo, claro, vai ser um processo de transição, enfim, de você estudando até você ter os teus materiais para produzir orgânico, mas estude para você ter um cultivo orgânico. Fica muito mais fácil de você acessar o mercado para vendas. Bom, pessoal, você que tem mais alguma dúvida aí em relação ao cultivo dos cogumelos, enfim, dificuldades, chegou a estudar alguma coisa sobre e gostaria de me perguntar. Uma outra coisa que eu posso fazer daqui um pouco, bom, posso chamar alguém aí para conversar. Alguém aí tem interesse em isso, Gilberto? Orgânicos e fungos. Alguém tem interesse aqui em conversar ao vivo? Eu posso chamar para tirar algumas dúvidas. Mais uns 5 minutos. Bom, então assim de forma geral, então para pontuar aí, quem está buscando aí cultivar cogumelos comestíveis, que está aí buscando uma nova fonte de renda, os dois primeiros pontos é o clima e o mercado, tá? Técnica também é importante, estudar as técnicas, tecnologias que sejam adequadas para a produção, mas esses são os primeiros pontos, tá? Boa noite. Boa Aí, noite, obrigado tudo pela bem? oportunidade. Seja bem-vindo aí, vamos conversar e ver em que posso aí contribuir com você. Então, eu estou iniciando, né? Eu faço na área externa aqui da minha casa. Eu tenho um Certo. pequeno espaço, né? Pequenininho. Eu pego a palha aqui no lote do lado da minha casa, Sim. faço o meu micélio aqui. O meu micélio, eu coloco ele dentro do armário aqui, ó. Ah, legal. Então, eu faço o Muito meu bem. micélio aqui na panela de pressão.
né? E Muito depois pego bem. tem uma cachaçaria aqui pertinho da minha casa. Eu pego o bagaço de cana e misturo para fazer o composto, né? E depois ensaco e coloco eles só que fica no ar, assim, olha só, é o espaço aberto, fica aqui no meio da Sim, bicicleta. Eu fabrico uns kombuchas aqui também, aqui em casa. E, certo. enfim, eu tô na dúvida de qual seria o próximo passo, o que fazer agora. Pensei em montar uma estufa, pensei em pegar um quarto e transformar, mas que você diz a respeito do que Bom, você a vê? primeira coisa é assim, entender assim, o teu objetivo é transformar isso em algo comercial? Em que cidade Sim, você está também? eu estou na Serra da Canastra, no Lago de Furnas. Entre a serra e o lago. É Furnas. uma região muito turística. Qual é que é o E estado mesmo? Minas Gerais. Minas, legal. É, Então, eu acho que assim, primeira coisa, se você já tem um público, né, que você vai para vender, né, você já tem uma ideia de mercado, por exemplo, já sim. vendendo, tá, legal, Hortifrutis e lojas que os turistas vão. certo. Mas tu tem uma segurança em relação, digamos, uma quantia que você poderia vender? Sim, sim. Eu acho que para começar, né, pelo menos umas 20 bandejas de 200 gramas daria aí 2 quilos, uns, não, sim, né, 4 quilos, uns 4 quilos, 5 4 quilos por quilos. semana, eu acho que eu consigo vender. Uhum. Aí sim, aí tu tem que pensar numa estrutura mais controlada, né? Ali onde você está, por exemplo, aquele ambiente que você tem ali, ele fica Aqui. muito oscilando, né? Principalmente a umidade. Então, Eu até fiz uma capa, olha só, fiz a capa aqui, coloco um sim, cobertor à noite. vai te ajudar a ter um pouco de relação térmica, diminuir um pouco a oscilação térmica do espaço, segura um pouco de umidade, mas daqui um pouco não tem o potencial que você poderia ter de um ambiente mais controlado, né? Se você está buscando fazer uma produção comercial. Então, Uhum. eu indicaria você pensar em estudar uma sala, enfim, um ambiente com prateleiras, enfim, onde você tenha o maior controle da umidade, tá? E aí Então, essa seria a o que minha você falou dica. é o termohigrômetro, né? Termohigrômetro. Esse seria ele é a pilha e é um aparelhinho que vai ter um sensor, uma telinha digital e um sensor externo, onde você vai medir a umidade e a temperatura do ambiente. Então, esse Uhum. seria o mais básico, onde você controla manual a tua irrigação, né, o teu sistema de umidificação da sala, tá? Uhum. Mas só me responde ali, você fez o teu processo de tratamento térmico de que forma? Ou químico para o Para substrato? o substrato, É. eu fiz no tambor, Ah, no tambor. eu pego no tambor com água e cal. Eu pego a palha no lote vizinho daqui e pego Sim. o bagaço de cana na cachaçaria. E depois eu coloco, deixa eu tentar mostrar aqui para você. Depois eu Uhum. coloco aqui naquele tambor, ele é de 200 Certo. litros, eu misturo água Certo. com a cal, né? Tem até aqui já separado, eu vou fazer amanhã. Sim. E depois eu seco a palha um pouco e coloco o micélio, né? E depois Entendi. coloco ali aliás, deixo num armário durante uns 10, 20 dias. Depois coloco ali Uhum. para brotar, né? Certo. Então você faz só com materiais brutos, tu não chega a adicionar farelos no caso, né? Seria um composto, um substrato não suplementado. Sim, sim, eu não uso suplemento, não. Eles até ficam muito Uhum. pequenininhos, olha só. Deixa eu tentar mostrar aqui para você. Eu acho Tá. que é por causa disso. Olha. Não, aí ele está num ponto de shimeji, aí ele vai crescer bastante ainda, É. tá? Ele está passando um pouquinho, tá? Mas aí ele está bem formado, tem uma boa
uma boa formação, não está alongado, então esse mesmo parâmetro é o parâmetro que você vai ter quando vai vender ele, tá? Você não vai vender um cogumelo grande, até porque isso dificulta em relação a transporte, né? Ele é muito sensível, vai quebrar muito fácil, tá? Então tu vai botar no seu carro, enfim, armazenar numa caixa para levar até o consumidor final. Então isso vai ser uma dificuldade. Então aquele ponto ali você pode já estar colhendo ele para fazer. Para colheita você sabe, né? É só torcer ele, né? Eu torço e retiro, até sair um pouquinho de substrato, né? Um pouquinho de Não capim quer junto dizer. ali. Isso, você vai retirar e depois você vai pegar, vem com uma faquinha e faz uma limpeza ali, né? Pra Eu você comecei vender. cortando. Depois eu vi que se eu cortar, eu fecho o buraco e não Não, nasce cortar. mais. E o cortar ainda você vai ter uma parte ali do basidioma, né? Do fungo, do cogumelo, que daqui um pouco pode gerar uma porta de contaminação ali, tá? Então é melhor você sempre torcer e retirar o cogumelo para você vender, tá? Ou para colheita, tá bom? Ótimo, ótimo. Eu te mandei um direct quando a produção aumentar, ou então eu ver que está desenvolvendo, eu quero uma assessoria sua, se possível. Certo, Eu com trabalho dessa certeza que forma sim. também, né? Trabalho, com certeza trabalho. Tá E certo. Muito alguma outra obrigado. dúvida, assim, ou dificuldade, assim, o que você vê, assim, de barreira hoje para você estar cultivando aí maior os teus cogumelos? É esse passo, né, da produção de consumo próprio, que esse é o meu consumo, né, Uhum, para comercial. É o que fazer agora para virar comercial, porque o vizinho já está querendo, o hortifruti aqui está uhum, querendo, tem um restaurante querendo. Então, assim, é, é, esse pulo da produção para consumo próprio, para consumo comercial, que eu não estou sabendo como que eu vou fazer, né? Se eu faço num quarto, se eu faço uma estufa, não sei ainda, estou estudando, né? Essa que é a minha certo. dificuldade. Você tem que ver o que você tem disponível nesse momento, né? Onde você tem um investimento de médio, baixo custo e que você consiga pelo menos assim, estipula uma meta de quanto você vai atender, né? Para aí você ter uma estimativa, se o teu quarto serve, você vai ter que ser uma sala maior, enfim, e de quanto isso é rentável, né? Que daqui um pouco assim, eu vou ter um alto capital fixo para investir numa estufa e ela não vai rentabilizar tão rápido. Tem que Uhum, ver, tem que fazer esse cálculo de quanto você vai ganhar. Você é mais vantajoso você iniciar com o quarto, vai atender alguns lugares, e aí uhum, vendo que isso se torna mais rentável ainda, é só você aumentar a escala. Mas uhum, para isso, uma dica interessante é assim, você tem que estudar um pouco mais essa questão do teu substrato, de que locais você vai ter para conseguir ter volume de substrato. E para ter assim volume de substrato toda semana, né? Que agora tu tem uhum, 3, 4 saquinhos, né? Agora, para uhum, você atender 4 quilos, por exemplo, aí você vai ter que ter uma quantia de substrato produzido toda semana, senão às vezes você vai ter o quê? Pode observar nesse substrato que você tem aí, que vai ter um pico de produção. Ele vai produzir, os primeiros produzem grandes, produzem um bom sim, pouco, e ele vai exaurindo. Então, nesse sim, meio tempo, você vai ter que ter outro substrato para tal o quê? Ele vai sair da sala, que vai, provavelmente, esse material tu pode mandar para compostagem, enfim, para horta, cobertura de solo, e aí você já tem que ter outro substrato em produção, né? uhum, Então, esse escalonamento da produção comercial, né, o que eu ter sempre produção, ele é importante, porque aí você consegue fidelizar o teu consumidor, né? E principalmente sim. quando você está falando em hortifruti comércios, tu tem que ter um Tem público que ter sempre assim. para vender, né? Porque se não tem, É, não é mas legal, né? Vai buscar outro fornecedor, né? isso, mas para 4 quilos eu penso que valeria a pena você trabalhar com locais próximos para vender e venda o quanto mais direto para o consumidor.
porque vai te agregar muito mais valor em cima, tá? Quanto que no hortifruti, daqui a um pouco ele vai querer te pagar o preço que um grande produtor faz, entendeu? E aí isso não vai ser tão estimulante e vantajoso para você, entende? Sim, sim. Tá ótimo. Obrigado pelas dicas, viu? Certo. Fico feliz Obrigado também em mesmo. poder contribuir com você, tá bem? Obrigado. Um Qualquer abraço coisa, aí pra manda no você. direct aí, tá bom? Tá, eu vou mandar para você. Obrigado, viu? Falou então, um abraço, boa noite. Tchau. Tchau. Então, pessoal, nós conversamos aí com alguém que já está começando a cultivar, tem a sua experiência aí de um pequeno cultivo, está pensando em transformar isso comercialmente, então ali já vai algumas dicas para você que está pensando em iniciar o teu cultivo, enfim. São algumas orientações que podem te dar um norte para como você seguir para ter uma produção. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Pessoal, então assim, mais um aqui. Alguém mais aqui quer entrar ao vivo para tirar algumas dúvidas mais específicas? Se manifesta aí que aí eu posso chamar aí para a gente conversar. Simara, você quer entrar aí ao vivo para conversar um pouquinho aí e tirar alguma dúvida específica aí? Só se manifestem, essa é uma oportunidade única, hein? Normalmente assim o que acontece é que, enfim, são poucas as pessoas que têm abertura. Eu estou me disponibilizando aqui, se você tem interesse aí, quer tirar uma dúvida, o que você vê hoje que barra aí a tua produção, o que você observa que é uma dificuldade aí em relação a entrar no cultivo de cogumelos, tá? O meu intuito aí é poder ajudar você aí, que você possa estar cultivando teus cogumelos e que ele seja uma fonte de renda. Então, nesse sentido aí, eu venho trabalhando e principalmente em cima dos cultivos orgânicos. Alguém mais com dúvidas aí, pessoal? Quais são os problemas aí para você daqui um pouco que já tentou iniciar um cultivo caseiro e teve dificuldade? A gente falou bastante durante essa live, a live anterior, em relação ao substrato. Então, assim, ó, você que está buscando trabalhar num cultivo comercial, seja ele média escala, enfim, uma escala maior, busque estudar como você vai ter o teu fornecimento de materiais para produzir o teu substrato, tá? Isso vai ser bastante importante para que você consiga escalonar, para que você consiga ter uma produção constante, para que você consiga... Vamos aqui, ó. Quando o saco de micélio contamina, posso retirar os grãos contaminados com uma colher esterilizada? Não. Joia kombucha, quando você tiver um micélio, saco de micélio contaminado, descarta ele o mais longe possível numa composteira, enfim, tá? E coloca isso aí para a natureza se encarregar de fazer o processo, tá? O que acontece? Normalmente, quando tem contaminação, já tem esporos de outros fungos contaminantes dentro do inóculo. E isso vai fazer com que, mesmo que você não veja, ao você utilizar esse micélio aí para introduzir dentro do saco dos substratos, você vai estar introduzindo contaminantes juntos, porque os esporos é um pó muito bom, Simara. Em relação a expandir, então é isso, né? Para quem já fez um cultivo caseiro e está querendo expandir, você tem que estudar muito bem o teu mercado, tá? Ver o que você tem de capital fixo para investir e escalonar o teu processo de produção, né? Então, conforme eu posso atender aí para 20 bandejas, para 100 bandejas por mês. Então, se são 100 bandejas por mês, são 25 bandejas por semana, por exemplo. E aí você começa a fazer os cálculos de produção em função da quantia de substrato que você vai precisar produzir, né? Mas lembrando, tem que se produzir um substrato de qualidade, para aí você conseguir também ter um retorno produtivo em relação a isso, tá? Então tem que fazer esse equilíbrio, né? A nutrição do substrato é que vai determinar a produção.
Então, o ponto base para quem já iniciou o caseiro, quer ir para o comercial, tem que pensar em planejamento. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Então, é isso. Eu gostaria de agradecer aí quem participou da live anterior e dessa live, tá? Provavelmente nós vamos chamar outras pessoas em próximas lives aí, dialogando sobre assuntos, sobre o cultivo de cogumelos. E é um assunto aí que tem muito a se expandir, a produção de cogumelos no Brasil, principalmente aí quando se pensa em relação à alimentação mais saudável, trazer mais vitalidade para o corpo. Os cogumelos se encarregam muito bem de trazer as informações da natureza para nós e ser uma fonte de renda para você que está aí estressado, cansado na cidade, que está buscando aí uma nova fonte de renda, que quer sair aí do meio urbano, quer ir para o meio rural, quer iniciar um novo empreendimento e não sabe que empreendimento fazer, como fazer. A produção dos cogumelos hoje ela se mostra como algo rentável, algo que não demanda tanto esforço físico e que você consegue ter qualidade de vida. Muito obrigado aí, Rosângela, disposição aí. Obrigado aí também, Cedo Mel. Estou à disposição aí no direct para quem tiver dúvidas mais aprofundadas, enfim, para quem quiser conhecer mais sobre o cultivo dos cogumelos, tá bem? Uma boa noite.